Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao 10, o verso 14 e o verso 26. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, para que você possa ser notificado dos novos vídeos. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O tema de Gênesis pode ser resumido em seu primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O assunto central do livro, portanto, é a origem divina dos céus, da terra, da humanidade e do povo de Israel. A cronologia de que dispomos indica que o Gênesis foi escrito no século XV, antes do nascimento do Salvador. É a obra mais antiga a chegar-nos integralmente às mãos. Dos textos mesopotâmios e egípcios, por exemplo, só nos restam fragmentos confusos e bastante duvidosos. Quanto ao Gênesis, nós o temos em sua integridade. As evidências da própria Bíblia indicam que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Ele selecionou as narrativas orais e os registros genealógicos conservados pelos hebreus, redigindo-os como um todo homogêneo, coerente e lógico. Trata-se de um texto confiável e sem contaminação mitológica. Jesus mesmo atestou-lhe a sua historicidade. Sua inspiração divina é incontestável. O livro de Gênesis foi escrito durante a peregrinação dos filhos de Israel, rumo à Terra Prometida, isto é, entre o Egito e o deserto do Sinai. Os leitores ou os ouvintes imediatos do Gênesis foram a geração dos filhos de Israel, que, resgatada do Egito, peregrinava em direção a Canaã. Na redenção dos hebreus, o Espírito Santo usou não somente a doutrina do único e verdadeiro Deus, mas também a narrativa da salvação. Os israelitas, pois, careciam inteirar-se de uma grande verdade: o mesmo Senhor que criou todas as coisas e se revelou a Abraão era poderoso bastante para introduzi-los na terra prometida. Eles precisavam saber, igualmente, que a região de Canaã pertencia-lhes por direito, como atestam as várias escrituras de posse registradas em Gênesis.
Paulo sabia como empregar as verdades do Gênesis. Em Atenas, ele deixou bem patente aos filósofos que o Deus desconhecido, tão venerado pelos gregos, era de fato o Criador de todas as coisas. Além de evangelizá-los, o apóstolo respondeu-lhes as grandes perguntas da vida: quem fez o universo e de onde viemos? Até então, eles haviam buscado respostas em seus poetas e filósofos, mas a mitologia é incapaz de satisfazer-nos a sede espiritual. Na proclamação do Evangelho, faz-se necessária a evocação de 3 verdades que se acham em Gênesis. Primeiro, Deus criou os céus, a terra e o homem. Segundo, em Adão todos pecamos, tornando-nos réus da morte eterna. Terceiro, entretanto, Deus providenciou-nos eficaz salvação através da semente da mulher, Jesus Cristo, nosso Salvador. A leitura do Gênesis nunca se fez tão necessária como nos dias de hoje. Nossas crianças precisam saber quem fez todas as coisas. O que eles veem não é obra do acaso, é criação divina. Se não formos precavidos, doutrinas fúteis como o evolucionismo lhes roubarão a fé salvadora. Em seus 2 capítulos iniciais, o autor sagrado mostra como vieram a existir os céus, a terra e a humanidade. Tudo quanto vemos e também o que não podemos ver foi criado por Deus. O capítulo 2 é dedicado à criação do homem e da mulher e à instituição do casamento. Temos aqui uma história real e não uma parábola como alegam os incrédulos. Nos capítulos 3, 4 e 5, vemos como o pecado foi introduzido no mundo e as suas terríveis consequências. Em meio a essa tragédia, porém, o Senhor anuncia a redenção da humanidade através da semente da mulher. Devido à degradação da raça humana, o Senhor decreta o fim da primeira civilização. A descendência de Adão, porém, seria preservada por intermédio de Noé. Passado o grande dilúvio, Noé dá início a um novo ciclo civilizatório. A história do recomeço é contada nos capítulos 9 a 11 de Gênesis. Dessa forma, o clã noético acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio criou Deus os céus e a terra. No último, uma nota de condolências. E morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Apesar do luto que encerra o Gênesis, todos, judeus e gentios, somos chamados a herdar a vida eterna. Foi o que o Senhor prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é disponibilizada aos que creem em Jesus e receberam o perdão de seus pecados. Deus te abençoe grandemente e tchau, tchau.